boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 12 de dezembro. Estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe e deixe a sua sugestão de pauta, porque a sua participação é muito importante pra gente. E olha, hoje o RP Notícias vem derrubando uma fake news. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias desta quarta-feira com as principais notícias do dia. Um idoso de 60 anos morreu atropelado por um carro ao tentar atravessar a rodovia Péricles Bellini na tarde de ontem em Votuporanga. O idoso estava em uma bicicleta no sentido Iandeara Álvares Florense quando foi atingido. A vítima morreu no local. E um adolescente de 14 anos foi socorrido com ferimentos graves depois de também ser atropelado por um carro em Ilha Solteira. O menor ele também estava de bicicleta ali no bairro Morada do Sol quando foi atingido pelo veículo. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada por cerca de 15 metros. O menor teve fratura nos braços, nas pernas e ferimentos na cabeça. Ele foi socorrido e permanece internado na Santa Casa de Araçatuba. Realmente duas situações ali realmente previsíveis, né? Porque atropelamento, você prevê, principalmente o ciclista, a gente tem que ter uma distância, isso, aquilo. Mas, enfim, são situações realmente complicadas. Muita atenção no trânsito nesse final de ano, viu, gente? Bom, eu vou chamar agora a Thaís Lobato, direto da redação do Jornal de Hoje, com os principais destaques do dia. Com você, Thaís. Bom dia, Bia. Bom dia, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques desta quarta-feira, um motorista do aplicativo Uber foi espancado e assaltado por 3 criminosos na região norte de Rio Preto. Segundo o motorista, durante o percurso, um dos homens tentou enforcá-lo. Os criminosos fugiram com o veículo, R$500 e 2 celulares. E a Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou a reforma das quadras esportivas na Vila Toninho. A secretária Clélia Bernadelli esteve ontem no bairro e conferiu as modificações. E representantes do mercado de pirotecnia devem entrar na justiça diante a lei sancionada pelo prefeito Edinho Araújo contra a proibição de fogos de artifício com ruídos. O argumento do setor é que a nova lei municipal conflita com o decreto federal de 1942, que permite a utilização de fogos, inclusive os rojões. E lojistas apostam em luzes de LED e muita cor na decoração de Natal para alavancar as vendas deste ano. A equipe do Jornal de Hoje conversou com alguns lojistas e consumidores. A matéria especial e completa você confere em nosso portal. E a fibromialgia é a maior causa de dor crônica no Brasil. Atualmente, 37% da população convive com algum tipo de dor crônica, segundo a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. Confira também no nosso portal uma entrevista com uma especialista que explica um pouco mais sobre a doença. E na previsão do tempo, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34. O dia segue com aumento de nuvens e pancadas de chuva durante a tarde. Obrigada, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís, por trazer as principais notícias do dia. Olha, eu vou ficar aguardando essa chuva, porque a gente não aguenta mais esse sol quente na cabeça da gente, viu? E a gente continua aqui com as principais notícias do dia. Uma psicóloga de 62 anos, moradora do bairro Tarraf 2, aqui em Rio Preto, teve a casa furtada na noite de ontem. Ela disse à polícia que chegava do trabalho quando viu 3 pessoas saindo correndo de dentro do imóvel. Os criminosos entraram no imóvel após arrombar o portão e fugiram levando vários pertences, entre joias, dinheiro e roupas da vítima. Ela chegou a perguntar por uma equipe de segurança de um condomínio de luxo próximo ao local, mas eles disseram apenas que viram um carro suspeito, sem dar maiores detalhes. A polícia está investigando o caso. É uma situação também complicada, porque ali tem câmeras de segurança, então acredito que esses criminosos não devem demorar muito para ser presos. E a gente tem também o caso de um estudante de 20 anos, morador da Vila Maceno, aqui em Rio Preto, que procurou a polícia para registrar um caso de extorsão na noite de ontem. O jovem disse que conheceu uma mulher pelas redes sociais e passou a trocar imagens de conteúdo erótico com ela. A mulher, então, teria ameaçado de divulgar o conteúdo da conversa para os conhecidos do estudante, caso ele não pagasse R$1.000. Ele teria que depositar o dinheiro em uma conta bancária originária
funcionária de um banco da Costa do Marfim, na África. O caso está sendo investigado pela polícia e até agora ainda não foi identificada essa mulher. Bom, eu vou conversar agora, eu falei para vocês que o RP Notícias ia derrubar uma fake news, e eu vou conversar agora com o Brasilino. O Brasilino, ele é dono da pousada, né, a pousada que é uma parceira nossa aqui, e vai falar um pouquinho. O pessoal lá está com medo de uma história que saiu aí falando sobre meningite, é isso? Sim, Bia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos os seus acompanhantes. Realmente, essa notícia, ela se propagou aí durante os últimos dias aí, não só assustando os moradores de Olímpia, mas como todos que visitam a estância turística de Olímpia. E eu quero aqui aproveitar o seu programa, aproveitar a sua audiência, tá? Para desbancar essa fake news, né? Isso. Que na realidade não existe nenhum caso de surto em Olímpia, muito menos em Barretos, muito menos em Fernandópolis. Foram 2 casos isolados que aconteceu na cidade, tá? E a gente também não sabe quem está divulgando isso, a favor de quê, né? Divulgando essas notícias que Olímpia tem surto, né? Propagando essa fake news. Até porque os dados comprovam isso, né? Hoje, segundo os dados da Secretaria da Saúde, de janeiro até setembro agora, né? O estado de São Paulo tem relatado 4.727 casos, né? Então está dentro dos padrões normais, né? Dessa doença, né? Com apenas 200 e poucas mortes, né? Então, o índice está normal. Então, não tem surto, não tem epidemia, né? Então, os turistas que frequentam Olímpia, né, levando a sua criançada, pode ir tranquilamente, que essa é uma mentira, né? É uma fake, por quem a gente não sabe. Segundo consta, as autoridades estão investigando quem é que está se propagando essa falsa notícia, né? A interesse de quem, né? Para desmentir essa barbaridade contra a nossa estância turística de Olímpia. E acaba atingindo diretamente o setor turístico. Isso traz prejuízos tanto para a nossa região, quanto para os empresários ali que tem o parque turístico, rede hoteleira, enfim, gente, a gente tem que pensar muito antes de divulgar esse tipo de informação, né? A própria Secretaria de Saúde desmente e os empresários, de fato, têm que estar preocupados mesmo, né, Brasilino? Acho que tem que ser assim mesmo, né? Tem que dar essa satisfação para a população. Se a notícia fosse verdadeira, claro, existe a preocupação, mas a preocupação maior é que é uma notícia falsa, né? Uma notícia que não existe. Chegaram até a publicar em redes sociais aí de que tinha 200 casos de meningite, de pessoas internadas nos hospitais da cidade. Quer dizer, uma pura de uma inverdade, né? Exatamente. Enquanto os casos também não são confirmados, né, a gente ainda também não pode afirmar esse tipo de coisa. Mas até então a Secretaria de Saúde informa somente que teve os óbitos sem registros de casos suspeitos. Então, muita atenção. Quem tiver com viagem programada aí também não compensa cancelar, né? Sem problema de cancelamento, pode levar seus filhos, participar dos parques, divertir esse final de ano, né? Começo do ano. Aproveitar o verão, aproveitar calorzão. Esse verão, né? Vamos ter uma chuvinha no final de semana, né? Mas a chuva não atrapalha o parque turístico, né? Até bom para dar uma refrescada, né? Pois é, tá precisando. Então, sem problema nenhum, pode visitar a Olímpia, que não tem problema nenhum, tá? Normal. Muito obrigada pela explicação, viu? Eu espero que sirva aqui para o pessoal de casa. E eu vou pedir também para o Brasilino, você veio dar um recadinho para o pessoal aqui, um recadinho da Pousada Monte Carlo. Por favor, fica à vontade. Então, Bia, nós estamos aproximando o final de ano, né? Do Natal, o Ano Novo, né? E a gente gostaria de aproveitar também o seu programa, né? Para dizer que nós temos ainda algumas vagas, né? Para quem quiser ainda tá pensando em as suas férias, curtir aí o roteiro de Olímpia, né? Procure a Pousada Monte Carlo, nós temos lá o nosso site, o telefone, né? Tá? Entre em contato com a gente. E também uma novidade é que faz 10 anos, a gente comemorou 10 anos esse ano da pousada, né? Fizemos toda uma divulgação da pousada, né? E a grande novidade são os animaizinhos que lá tem, né? Com bastante procurado pelas crianças, né? É um lugar bem aconchegante, muito verde, né? Entendeu? E a grande novidade
é que a gente lançou agora um Fusca, temos um Fusqueta. Olha. Um Fusqueta todo plotado aí com a posada, onde quem não gosta de andar de Fusqueta, né? Exatamente. Então dar uma volta na cidade, conhecer os parques com Fusqueta da Monte Carlo, tá? Olha que Tem a parte dos animais aí, o Fabuloso, aquele pônei que a gente falou, o mini pônei. O Tunico. O Tunico, é um mini pônei, né, de apenas 40 centímetros de altura. Olha Tem vários animais, uma ampla área verde, quer dizer, o turista pode passar aí o seu final de ano, o ano novo, e sem se preocupar com meningite, né? Vamos se preocupar com saúde. Sem dúvida. Bom, e aproveitando também, né, Bia, desejar a todos os nossos clientes, os nossos amigos, né? Principalmente aos nossos funcionários, que dedicou o ano inteiro aos turistas, né, aos nossos clientes, desejar a eles e todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Tá certo. Muito obrigada, seu Brasilino. Um Feliz Natal para o senhor também, um Feliz Ano também, Novo. Viu? E ó, eu vou chamar o nosso intervalinho, eu vou chamar agora o nosso apoio cultural. E antes, eu vou tomar um pouquinho de água aqui, vou aproveitar esse intervalo para tomar água. Gente, porque água rárida, a questão... Eu já falei para vocês, ontem eu recebi o Zé Carlos aqui, e ele falou sobre a alcalinidade. A alcalinidade ajuda, sim, na parte da digestão. Então, olha, eu já falei de emagrecimento, eu já falei de prevenção ao câncer, e agora eu estou falando de auxiliar na digestão. Quer dizer, você vai tomar, vai ter mais vitaminas dos alimentos de vocês sendo aproveitados pelo corpo. Bom, eu vou chamar o nosso apoio cultural. Não sai daí. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997 06 4412, Olímpia. E o RP Notícias está de volta e a gente segue com as principais notícias do dia. Um adolescente de 15 anos foi flagrado vendendo drogas na tarde de ontem no Jardim Nunes. Ele estava com R$150 em dinheiro e 10 porções de maconha. O menor foi ouvido e liberado para a mãe, mas deve ser apresentado na Vara da Infância e Juventude. Ele contou para a polícia também que ele havia deixado a escola no 9º ano e que as drogas seria a única fonte de renda da família. Infelizmente, a gente tem muito tipo de situação desse, né, gente? É uma situação realmente complicada. Os jovens poderiam ter mais oportunidades também, como jovens aprendizes, enfim, evitaria a criminalidade. E a gente tem um empresário de 39 anos que foi preso com 2 armas de fogo na noite de ontem aqui em Rio Preto. A polícia chegou até a casa do homem depois de uma denúncia anônima dizendo que ele estava vendendo os objetos. Durante a conversa dos militares com a esposa, o empresário chegou na casa e confessou o porte irregular ali, né? E entregou as armas e munições. A polícia apreendeu uma bereta calibre 635 com 7 cartuchos e um revólver calibre 32 com 13 cartuchos. O delegado de plantão arbitrou uma fiança de quase R$1.000 que foi paga e o empresário deve responder em liberdade por posse irregular de arma de fogo. E continua a circulação dos projetos contemplados pelo Prêmio Nelson Seixas 2018. São apresentações, oficinas, mostras, exposições, sarau, contações de história, espetáculos, entre outros formatos. Hoje é o último dia da exposição de artes plásticas Namoradeiras do Brasil, de Cristina Duarte, no Shopping Cidade Norte. Ainda dá tempo de conferir a exposição fotográfica Cidade Humana, de Santiago Naliato Garcia, que vai até o dia 23 no Mercadão. Às 7 da noite de hoje, tem o espetáculo de dança
o Jogo da Amarelinha, da Virtual CIA de Dança na Escola Municipal Álvaro Luiz Angeloni. Todas as atrações são gratuitas e vocês ficam sabendo de tudo aqui no RP Notícias que a gente traz para vocês. Eu vou chamar agora o nosso apoio cultural, mas daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayuso, quilômetro 2, telefone 17 997 06 4412, Olímpia. E o RP Notícias está de volta e a gente segue até 12:30. Gente, eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Igor Mariotto Benetti. Ele é dentista, cirurgião bucomaxofacial e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre dente do siso. Vocês já tiveram aquele negócio, aquele incômodo, tiveram que fazer aquela cirurgia, tirar os 4 dentes de uma vez? É uma situação bem complicada. E a gente está recebendo o Dr. Igor hoje para falar com a gente sobre um pouquinho, aliviar um pouquinho a cabeça de vocês. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, Bia, tudo bom? Tudo bem. Doutor, dente do siso é um vilão na vida de todo mundo? Não, Bia, não podemos classificar como um vilão, né? O dente do siso é um dente importante. Quando ele está em função, ajuda bastante na mastigação dos nossos pacientes. Entendi. E essa questão do... quer dizer, então, eu fui uma pessoa... Eu falo que eu tive sorte, eu não tive problema com meus dentes do siso. Mas então eu não sou única, existe muita gente que passa pela fase do dente do siso ali e vive normal. Sim, vários pacientes passam pela fase da erupção sem dor, né? E passando essa fase, a gente costuma orientar bem esse paciente da importância da higienização desse dente, que é uma das reclamações mais comuns, que o paciente fala que não consegue higienizar, que é uma área difícil de chegar com o fio dental, com a escova, mas se não realizar de uma forma correta essa higienização, esse paciente pode desenvolver alguns problemas com o dente do siso, com o segundo molar, que é o dente do lado dele, né? Uhum. E qual que é a idade que é normal? O dente do siso é aquele dente que fica assim no fundo, o dente do juízo, né? O pessoal fala a hora que ele nasce é porque a pessoa tem juízo. E qual que é a idade que ele começa ali a incomodar, que ele começa a querer sair? O normal da erupção do dente do siso é em torno de 16 a 18 anos, né? Mas muitos pacientes perguntam, doutor, meu dente ainda não nasceu, quanto tempo vai demorar? É comum até 23, 25 anos esse dente terminar a sua fase de erupção. E é comum também ficar eles todos apontadinhos assim e nem sair, né? Eles ficam ali dentro da carne mesmo, é comum isso? Isso, muitos pacientes têm realmente o dente do siso que a gente classifica como incluso. Ele está recoberto por gengiva e em alguns casos recoberto por osso e gengiva. E nem sempre esse paciente vai ter erupção desse dente. Esse dente pode continuar incluso o resto da vida. Pode continuar. Então eu acho que eu não vou tirar, não. Aquele medo de dentista, que eu acho que é mais questão de receio mesmo, é mais questão pessoal. Fala, já que eles estão colocadinhos aqui, não preciso tirar. Então é mais ou menos assim que dá para fazer. Não? Depende, né? Tem alguns pacientes que a gente classifica como pacientes de risco. Quais pacientes de risco? Se você pratica algum esporte de contato, Muay Thai, MMA, algum futebol, onde tem risco de cotovelada, e o teu dente está no nível de inclusão, o que acontece nesses casos é que o paciente ele tem uma menor resistência na região do ângulo mandibular.
Então, se você tiver algum tipo de acidente onde você venha sofrer um trauma nessa região, você tem um maior risco de fratura de mandíbula, nesses casos. Ah, então quer dizer, o pessoal que vai praticar... Aí vem a questão dos pais, né? Os pais que costumam colocar as crianças nesse tipo de esporte e tal. Então chegou ali nos 16, 18 anos, o ideal é consultar um dentista, ver como é que tá isso, e se quiser seguir carreira, é bom tirar. Isso, o que a gente costuma falar, se o dente está totalmente fora de função, ele não erupcionou nessa fase, passando por um cirurgião dentista e na avaliação do cirurgião dentista, esse dente está inclinado de tal forma que ele não tem como nascer, não tem como ele erupcionar corretamente, a indicação nesses casos seria a remoção. Também existem as indicações pelos profissionais da ortodontia, onde o orto julga que é necessário a remoção desse dente, então esse paciente é encaminhado para um cirurgião bucomaxilo para realizar a extração desses dentes. Olha isso. E se doer, tem que tirar? Não necessariamente, né? Quando o paciente apresenta dor no dente do siso, quando ele começa a nascer, ele está rompendo a gengiva e gera um processo inflamatório. A inflamação é uma reação muito boa do nosso organismo, mostrando que alguma coisa está acontecendo de errada, né? E o que é importante quando esse dente começa a nascer, o paciente tem que ter um cuidado redobrado, porque em volta dessa gengiva do dente costuma acumular muito alimento e é o que a bactéria quer. E nesses casos forma uma patologia que a gente chama de pericoronarite. O que seria? A inflamação dessa gengiva, desse capuz onde o dente está nascendo. E nesses casos, quando ocorre a inflamação, a pericoronarite, é importante ressaltar para todo mundo que durante o quadro de infecção, você não deve tirar o teu terceiro molar, porque você tem um risco de uma infecção generalizada. Você tem que procurar um cirurgião dentista, esse vai medicar você corretamente, regredir o quadro de inflamação e após essa regressão vai avaliar a necessidade da extração do dente. Ah, quer dizer então que não é aquela história, inchou, doeu, tô com dor de dente, corre no dentista que ele vai arrancar o dente. Não é assim. De maneira nenhuma, Bia. Nessa fase, a gente pode estar com um processo infeccioso. E como o paciente vai passar por uma cirurgia, a gente pode jogar essa bactéria para a corrente sanguínea e uma vez que cai na corrente sanguínea, esse paciente pode ter sim uma infecção generalizada, que é alguns casos de óbito que a mídia acabou relatando nos últimos anos após a extração de dente do siso. Esse paciente procurou, às vezes, numa fase onde o dente estava com quadro de infecção e, como provavelmente não ocorreu uma medicação correta, a regressão do quadro, essa infecção acabou generalizando. É, realmente dá esse probleminha, tá vendo, né, gente? Primeiro cuida de uma coisa para depois cuidar da outra, essa é a verdade, né? Para garantir também a segurança do... Não adianta vocês também chegar lá, chega com o dentão assim, né? Aquele rosto todo inchado, fala, doutor, preciso tirar. Aí o doutor fala, não vou tirar. Aí vai lá no outro profissional arrisca a vida do paciente na hora que tira esse dente. Então tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Não adianta ter pressa, né? Acho que o negócio é ter calma, uma hora vai resolver, né? E deixa eu te perguntar, se ele não doer, né? Eu tenho lá os dentes do siso, tem que tirar também. Às vezes ele tá tortinho, às vezes aparece lá no raio-x que ele tá meio colocadinho assim de lado. Isso tem que tirar? É caso de tirar mesmo ou dá para viver com ele? O dente, quando ele está sem função, né, a gente tem que avaliar que se é um dente que ele não vai erupcionar, onde eu não vou utilizar ele para a função primordial, que seria a mastigação, seria interessante sim esse paciente passar pela avaliação e fazer a remoção dos dentes. Principalmente porque é muito comum desenvolvimento de cáries entre o segundo molar e o terceiro molar, que é o dente do siso em questão, onde o paciente, como eu já falei, tem dificuldade de higienizar. Então, nesses casos, eu aconselho sim, se o dente não tem função, não tem por que ele ficar ali na região, na boca. Tá vendo? Vocês estão vendo, né, gente? É tudo uma forma de falar para vocês não ter o medo do dentista. E também não procurar o dentista na hora errada, né? Porque outra pergunta que eu ia fazer assim, como que a gente sabe, como a gente, paciente, tá? Como que a gente sabe que não vai sair o dente do siso? Ou é só um profissional que pode falar isso pra gente? Passado essa fase de erupção que eu falei que o normal, né, o comum é de 16 a 18 anos, mas você passou dos 23, 25 anos, você está na dúvida se você tem ou não o dente do siso, porque isso é uma outra coisa muito comum hoje, né, com a evolução
dos seres humanos, a tendência nossa é ter cada vez menos dentes. Então é muito comum pacientes que não apresentam terceiro molar, principalmente os inferiores, que a gente chama de agenesia. Então o correto é o paciente procurar um profissional, questionar se tem o dente do siso, se não tem, realizar uma radiografia panorâmica e passar pela avaliação se é necessário ou não a remoção desse dente. Uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da gente entrar no ar era a questão da mistura genética, né? A gente, no Brasil, é uma miscigenação de etnias, né? A gente tem africano, espanhol, europeu, enfim, os alemães. A gente misturou tudo aqui, né? É uma mistura, é um caldeirão isso aqui. E isso pode trazer algumas características para a dentição do brasileiro, não é? Com certeza. O que muitos pacientes questionam a gente no consultório, na faculdade, mas doutor, meu irmão, ele nasceu com o dente em posição e eu tô com o dente incluso. O meu amigo, o dente não nasceu e o meu acabou nascendo. Isso, pela mistura de raças que a gente tem no país, é muito comum a falta de espaço para esse dente erupcionar. Então, como tem essa mistura de raças, o teu dente, muitas vezes você tem a genética da tua mãe que tem dentes maiores e o teu pai tem uma arcada dentária pequena. E aí quando tem essa mistura, você não tem espaço para o teu dente erupcionar. E aí ele acaba ficando incluso, né? Ou torto, ou deitado. Aí tem uma classificação que o profissional vai falar para você. E aí se não tirar esse dente também pode dar tortura nos outros, né? Que estão ali, né? Isso, tem uma discussão, uma briga grande, né? Se o terceiro molar ele causa ou não o entortamento dos dentes, que a gente chama de apinhamento dental. E muitos ortodontistas, uma filosofia pede para remover, outra corrente fala que não é a causa desses apinhamentos, mas em geral, quando o dente não tem espaço, ele pode sim causar algum tipo de apinhamento, né? Se você tem uma genética de má oclusão, se você tem um dente lá fazendo um pouco de força, empurrando, pode acontecer. E aí, nesses casos, o orto acaba indicando sim a remoção do terceiro molar. Vocês estão vendo, né, gente? Bom, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no RP Notícias. Espero ter esclarecido muitas dúvidas, que teve muita gente também que me perguntou. Quando eu falei, gente, eu vou falar de dente do siso. Ah, faz essa pergunta. Espero ter esclarecido todos vocês aí de casa. Muito obrigada mesmo. Viu, obrigado, doutor? eu pelo convite. Tá? Bom, o RP Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta a partir do meio-dia. Até amanhã.